A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados confirmou o corte na produção da commodity em 2 milhões de barris por dia a partir do mês que vem. Essa é a maior redução desde abril de 2020, quando começou a pandemia da Covid-19. Em comunicado, os integrantes justificaram que a decisão ocorreu em meio à incerteza que envolve as perspectivas econômicas globais e o mercado de petróleo. Diante disso, o barril do Brent terminou o dia cotado em mais de $93. Na semana, a alta acumulada é de quase 6,5%. E quem explica melhor as implicações deste corte na produção de petróleo é o consultor de gerenciamento de risco da StoneX, Pedro Shinzato. Quero falar com o Pedro agora. Boa tarde mais uma vez, Pedro. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Pedro, qual que é a real intenção da OPEP ao cortar a produção de petróleo de forma tão drástica? Um corte bastante agressivo que a OPEP fez nessa última reunião de ontem, né? Foi o maior corte dos últimos anos que a gente viu da OPEP, mas tem alguns detalhes que a gente tem que vale a pena a gente discutir um pouco. Primeiro, foi um corte mais simbólico, né? Por que digo isso? Porque a produção efetiva da OPEP vem trabalhando abaixo da cota de produção que é definida pelo bloco, né? A gente tem o último dado de fechado de agosto, a cota de produção dos países da OPEP era de 44 milhões de barris dia, aproximadamente, enquanto a produção está girando seus 41, 42 milhões de barris dia, ou seja, tem aí seus 3 milhões de barris, 3 milhões e meio de barris aí abaixo da cota combinada. Então, na prática, a gente não espera uma mudança tão drástica na produção de fato deles, porque a cota tem uma gordura muito grande para queimar, até a cota chegar na produção efetiva que vem sido trabalhando nos últimos meses, embora isso dá um sinal muito claro para o mercado, dois sinais muito claros para o mercado, né? Primeiro, que a OPEP não ficará de braços cruzados, aguardando os preços baixando, né? A gente viu o preço do petróleo sair no seu 120, que ele chegou a tocar ali no meio do ano, para até abaixo dos 90, né? Chegou próximo dos $80 por barril nas últimas semanas. Então, é um sinal muito claro que a OPEP não vai ficar de braços cruzados olhando esse preço caindo, né? Ela vai se movimentar caso realmente o preço mude de patamar, né? Então, ela dá muito claro aí que ela quer preços mais altos. E o segundo sinal que a gente vê bem claro é que a pressão que os Estados Unidos vem fazendo sobre a OPEP, né? Por meio principalmente da Arábia Saudita, que é o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, e também é o maior país produtor do bloco da OPEP, ela não tem surtido tanto efeito, né? A gente tem um governo americano já fazendo muito lobby com a Arábia Saudita, principalmente, mas com a OPEP de forma geral, para aumentar a produção, mas eles não têm conseguido aumentar tanto a produção conforme combinado, né? Então, esse sinal até mostra que a OPEP, a Arábia Saudita, principalmente, não está tão ligada, né, a essa pressão americana. E como é que isso pode influenciar os mercados agrícolas, Pedro? O principal custo que a gente imagina, né? Primeiro, o petróleo é uma commodity muito grande e ele acaba tendo influência sobre as demais cotações de commodities, né? Então, a gente pode ter também um certo viés altista nas demais commodities, caso de fato a gente veja esse preço do petróleo subindo, né? Como já vem subindo nos últimos dias em relação a essas notícias. E segundo, pelo aumento dos custos, né? Um dos principais custos da agricultura que a gente enxerga, né, que a gente mapeia, é o diesel, né? E o diesel está totalmente ligado ao preço do petróleo. Claro que ele tem sua cotação específica, né? Mas ele também está muito indexado ao preço do petróleo. Então, a gente vê sinal de alta dos dois lados, né? Tanto na receita, né, que seria um aumento de cotação das commodities agrícolas, quanto aumento dos custos. Agora, em relação aos preços dos combustíveis aqui no Brasil, quais os impactos, na sua opinião? De imediato, a gente não vê uma possibilidade, a gente não enxerga como provável um reajuste tão imediato, né? A gente vai ter um impacto, sim, pelo preço do importado, né? Eu sempre destaco que o diesel no Brasil, cerca de 20% a 30%, depende de cada ano ali, depende de cada cenário, mas de 20% a 30% do diesel brasileiro é importado. E a importação hoje tem sido muito feita por agentes privados, né? Então, esse diesel mais caro lá fora, ele vai chegar nas bombas aqui, eventualmente, né? Tem um certo delay, que é o trânsito do navio, né? Até o navio saiu de Houston chegar aqui no Brasil, mas eventualmente vai chegar esse preço um pouco mais caro nas bombas. Embora na Petrobras a gente não veja um espaço, uma probabilidade tão grande de reajuste no curto prazo. Correto. Então a gente acredita que não vai ter um impacto tão direto nessa alta de imediato, né? Tá certo. Obrigada, viu, Pedro, aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Uma boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde.